Vocês não imaginam o que eu passei nos últimos 2 anos. A voz de Leonardo ecoou pelo estúdio da Globo, quebrando um silêncio que durava há meses. O apresentador do programa matinal quase engasgou com o café, claramente não esperando por aquela declaração tão direta logo no início da entrevista. As câmeras captaram cada expressão do rosto cansado do cantor sertanejo, que aos 61 anos carregava nas rugas uma história que poucos conheciam por completo. Leonardo ajustou o chapéu preto, um gesto automático que fazia sempre que se sentia nervoso. O estúdio estava mais silencioso do que o normal para um programa que costumava ser cheio de energia e descontração. Mesmo a equipe técnica parecia conter a respiração, como se todos pressentissem que algo importante estava prestes a ser revelado. Leonardo, você desapareceu da mídia por um tempo considerável. Seus fãs ficaram preocupados, disse o apresentador, tentando conduzir a conversa de forma delicada. O que aconteceu? O cantor suspirou profundamente, olhando para as próprias mãos que tremiam levemente. Tinha ensaiado aquele momento centenas de vezes no espelho de casa, em Goiânia, mas agora que estava ali, as palavras pareciam pesadas demais para sair. Tem a ver com meu filho, Léo Dias, começou, sua voz falhando um pouco. E eu preciso contar a verdade, porque as mentiras já machucaram gente demais. Naquele momento, nos lares espalhados pelo Brasil, milhões de televisores estavam sintonizados no programa. Em uma pequena casa no bairro Cidade Jardim, em Goiânia, Márcia Silva quase derrubou a xícara de chá que segurava. Ela era fã de Leonardo há mais de 20 anos e conhecia cada música, cada história, cada membro da família do ídolo. Ou pelo menos achava que conhecia. Mãe, vem ver. O Leonardo tá falando do Léo Dias na TV, gritou para a mãe, que estava na cozinha preparando o almoço. Dona Carmen veio correndo, secando as mãos no avental. Aos 75 anos, ela acompanhava a carreira de Leonardo desde os tempos da dupla com Leandro. Esse menino sumiu faz tempo, murmurou, ajeitando os óculos para ver melhor. De volta ao estúdio, Leonardo continuava. Léo sempre foi um garoto sensível, diferente dos outros filhos, sabe? Ele nasceu artista, como eu, mas com uma alma mais vulnerável. As memórias começaram a fluir como um rio que finalmente encontrou uma fenda na represa. Leonardo lembrou-se da primeira vez que viu o filho, ainda bebê, no hospital em Goiânia. Era dezembro de 1995, um verão escaldante, e ele tinha acabado de voltar de uma turnê pelo interior de Minas Gerais. O nascimento de Leonardo Dias Hernandes, que mais tarde escolheria o nome artístico Léo Dias, foi um dos momentos mais felizes de sua vida. Ele começou a cantar antes mesmo de falar direito, continuou Leonardo, um sorriso melancólico surgindo em seu rosto. Com 2 anos, já imitava minhas músicas. Eu ficava orgulhoso, pensando que tinha mais um parceiro musical na família. O apresentador aproveitou a pausa natural. E quando ele decidiu seguir carreira artística? Isso foi bem mais tarde. Na adolescência, ele meio que se rebelou contra a música sertaneja. Queria fazer pop, rock, essas coisas de jovem. Leonardo riu baixinho, mas havia tristeza naquele riso. Eu apoiei, claro, pai sempre apoia, né? Mas no fundo, eu torcia para que ele voltasse às raízes. A câmera fechou no rosto de Leonardo, captando cada nuance de emoção. Os anos de carreira tinham ensinado a ele como controlar as expressões em público, mas naquele dia algo era diferente. Havia uma urgência, uma necessidade quase desesperada de ser compreendido. Léo lançou algumas músicas autorais por volta de 2018, 2019. Nada muito comercial, mas eu via talento ali. Real talento, disse. E sua voz ganhou um tom de orgulho paterno que tocou o coração de quem assistia. O problema é que o mundo da música mudou muito. Não é mais como na minha época, quando bastava ter voz boa e vontade de trabalhar. Em São Paulo, no apartamento de cobertura na Vila Madalena, Isabela Rocha estava colada na televisão. Produtora musical de 35 anos,
Ela conhecia bem os desafios que Leonardo mencionava. Tinha trabalhado com alguns filhos de artistas famosos e sabia como era difícil construir uma identidade própria quando se carrega um sobrenome pesado. É complicado ser filho de alguém famoso, murmurou para si mesma, enquanto ajustava o volume da TV. Imagina ser filho do Leonardo. Leonardo continuou. Em 2020, com a pandemia, tudo ficou ainda mais difícil para os artistas iniciantes. Léo estava tentando se estabelecer, fazendo lives, correndo atrás de produtores. Mas eu percebi que ele estava diferente. O silêncio no estúdio era quase tangível. O apresentador sabia que estava presenciando algo raro na televisão brasileira. Um artista renomado abrindo completamente o coração, sem filtros ou assessoria de imprensa ditando as palavras. Diferente como? Perguntou suavemente. Leonardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Ele começou a beber mais do que devia. No início, eu achei que era só o estresse da profissão, sabe? Todo músico passa por isso. Eu mesmo já passei, mas com o Léo era diferente. Era como se ele estivesse tentando fugir de alguma coisa. A confissão caiu como uma bomba entre os telespectadores. Nas redes sociais, que Leonardo raramente usava, mas sabia da importância, os comentários começaram a aparecer aos milhares. Leonardo Léo Dias virou trending topic em questão de minutos. Tentei conversar com ele várias vezes, continuou o cantor, sua voz agora mais firme, como se contar a história fosse liberando um peso que carregava há anos. Mas vocês sabem como é filho homem, né? Tem orgulho, não quer admitir que precisa de ajuda. E eu não sabia como ajudar. Em Brasília, no Congresso Nacional, o deputado federal Marcos Vinícius Moraes parou a reunião que estava conduzindo para assistir à entrevista. Ele e Leonardo eram amigos de longa data, desde os tempos em que o político ainda era empresário do ramo de eventos em Goiás. Marcos sabia alguns detalhes da situação de Léo Dias, mas nunca imaginou que Leonardo fosse tornar tudo público. Pessoal, vamos fazer um intervalo, disse aos assessores, sem tirar os olhos da televisão. É importante. De volta ao estúdio, o apresentador fez a pergunta que toda a audiência queria ouvir. Leonardo, onde está o Léo agora? Faz quase 2 anos que ninguém tem notícias dele. Leonardo respirou fundo. Aquela era a pergunta que ele sabia que viria e para a qual tinha se preparado durante meses. Léo está bem. Ele está se tratando, se cuidando. E eu preciso que as pessoas parem de inventar histórias sobre ele, sobre nós. A tensão no ar era palpável. O apresentador se inclinou para a frente, percebendo que estava no centro de uma revelação que marcaria a televisão brasileira. Que tipo de histórias? Perguntou. Ah, você sabe como é? Leonardo balançou a cabeça, visivelmente frustrado. Dizem que brigamos, que ele se envolveu com drogas pesadas, que eu o deserdeei. Um monte de mentira que só serve para vender revista e dar clique em site de fofoca. As palavras saíam com uma mistura de raiva e tristeza que tocava profundamente quem assistia. Leonardo não era conhecido por se alterar em público, mas ali estava claro que o assunto mexia com ele de uma forma visceral. A verdade é que meu filho está passando por um momento difícil da vida, como qualquer jovem de 28 anos pode passar. E em vez de ajudar, a imprensa fica especulando, inventando confusão onde não tem. Em Ribeirão Preto, na casa da família Oliveira, a avó Sebastiana chamou todos os netos para assistir à entrevista. Aos 82 anos, ela era uma das maiores fãs de Leonardo no interior de São Paulo e sempre defendia o cantor quando alguém falava mal. Eu sempre disse que esse homem é íntegro, comentou, balançando a cabeça. Olha a cara de sofrimento dele. Pai sofre por filho, isso é natural. Leonardo continuou. Vocês querem saber a verdade sobre o Léo? Ele é um menino bom, talentoso, que ama a música tanto quanto eu. Mas ele nasceu numa época diferente, com pressões diferentes. As redes sociais, a exposição constante, a cobrança para ser bem-sucedido, tudo isso pesou muito na cabeça dele. O cantor fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera.
E eu, como pai, eu demorei para entender que ele precisava de ajuda profissional. Achei que bastava conversar, dar conselhos, mostrar o caminho, mas não era só isso. Que tipo de ajuda? Perguntou o apresentador com delicadeza. Terapia, acompanhamento psicológico. Léo estava com depressão, ansiedade, coisas que a gente da minha geração não entendia muito bem, sabe? Eu cresci achando que homem tinha que aguentar tudo sozinho, que procurar ajuda era fraqueza. A confissão sobre saúde mental ecoou por todo o país. Em clínicas psicológicas, terapeutas que estavam assistindo à entrevista sabiam da importância daquelas palavras vindas de uma figura pública tão respeitada. Hoje eu sei que estava errado, continuou Leonardo. E por isso demorei tanto para falar sobre isso. Eu tinha vergonha, medo do julgamento. Mas o Léo me fez entender que falar sobre saúde mental não é coisa de louco. É coisa de gente inteligente que quer se cuidar. O apresentador aproveitou o momento. E como está o tratamento dele? Está indo bem, muito bem. Léo está fazendo terapia há quase 1 ano. Cortou a bebida, voltou a compor. Ele está se redescobrindo, entendendo quem ele é, além de ser meu filho. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Leonardo, mas ele não as escondeu. Eu estou muito orgulhoso dele, mais orgulhoso do que nunca, porque sei o quanto é difícil admitir que precisa de ajuda e ir atrás dela. 3 semanas após a revelação bombástica de Leonardo na televisão, as redes sociais ainda fervilhavam com teorias, opiniões e mensagens de apoio. O que deveria ter sido apenas uma entrevista de rotina se transformou no assunto mais comentado do país. Hashtags como Forca Léo Dias e Saúde Mental Importa dominavam o Twitter, enquanto fã-clubes organizavam campanhas de conscientização sobre depressão e ansiedade. Em sua fazenda nos arredores de Goiânia, Leonardo caminhava pelo pasto no final da tarde, observando o gado que pastava tranquilamente sob o céu alaranjado do cerrado. O celular em seu bolso vibrava constantemente. Jornalistas, produtores, empresários, todos queriam uma segunda entrevista, mais detalhes, mais revelações, mas ele não estava preparado para mais exposição. Ainda não. O som de pneus na estrada de terra chamou sua atenção. Uma picape branca se aproximava, levantando uma nuvem de poeira vermelha característica da região. Leonardo reconheceu o veículo imediatamente. Era Júlio César Mendes, seu empresário e amigo há quase 15 anos. Você não atende o telefone há 3 dias, disse Júlio, saindo da caminhonete com um envelope na mão. Era um homem robusto, de 52 anos, que havia acompanhado Leonardo pelos melhores e piores momentos de sua carreira. Preciso de um tempo para processar tudo isso, respondeu Leonardo, apoiando-se na cerca de madeira. A repercussão foi muito maior do que eu esperava. Júlio se aproximou, estendendo o envelope. Chegou isso hoje no escritório. É do Léo. As mãos de Leonardo tremeram ligeiramente ao pegar a correspondência. Era uma carta manuscrita, coisa rara nos tempos de WhatsApp e e-mail. O envelope tinha o carimbo de Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Ele está em Campos? Perguntou Leonardo, surpreso. Aparentemente sim. A clínica de reabilitação que ele estava frequentando em Goiânia o encaminhou para um lugar mais reservado, explicou Júlio. Longe da imprensa, longe da pressão. Leonardo abriu a carta com cuidado, como se fosse algo sagrado. A caligrafia de Léo era inconfundível, letras grandes e desalinhadas, que revelavam tanto pressa quanto nervosismo. Pai, começava a carta. Vi sua entrevista no hospital. Sim, estou internado há 2 semanas, mas não é o que você está pensando. É internação voluntária para intensificar o tratamento. Leonardo sentiu um aperto no peito. Cada palavra de seu filho carregava um peso emocional imenso. Você foi corajoso ao falar sobre mim na TV. Eu sei que não foi fácil, principalmente para alguém da sua geração, que sempre guardou os problemas pessoais em casa. Mas preciso te contar algumas coisas que nunca tive coragem de falar pessoalmente. A voz de Leonardo falhou quando ele tentou ler em voz alta para Júlio. Continua você.
Pediu, entregando a carta para o empresário. Júlio ajustou os óculos e continuou. A verdade é que meus problemas começaram muito antes da pandemia. Desde os 18 anos, eu sinto que preciso provar algo para todos, principalmente para você. Ser filho do Leonardo é uma bênção e um fardo ao mesmo tempo. As 2 décadas de amizade permitiam que Júlio lesse a dor nos olhos de Leonardo. Ele fez uma pausa, esperando que o amigo se recompusesse. Continue, murmurou Leonardo. Todas as vezes que subia no palco, ou gravava uma música, ou dava entrevista, eu ouvia a mesma coisa. É o filho do Leonardo. Vamos ver se puxou o talento do pai. O sobrenome já é meio caminho andado. Isso me destruía por dentro, porque eu nunca soube se as pessoas gostavam da minha música ou apenas do meu sobrenome. Em Campos do Jordão, a 180 quilômetros de São Paulo, Léo Dias estava sentado na varanda do Centro de Recuperação Montanha Azul, uma clínica especializada em saúde mental e dependência química. O local, escondido entre pinheiros e araucárias, oferecia o ambiente perfeito para quem buscava recuperação longe dos holofotes. Dr. Antônio Ferreira, psiquiatra responsável pelo caso de Léo, observava o jovem de longe. Aos 58 anos, com mais de 2 décadas de experiência em casos complexos, ele sabia que filhos de famosos enfrentavam desafios únicos. Como você se sentiu ao ver a entrevista do seu pai? Perguntou, aproximando-se da cadeira onde Léo estava sentado. Léo tinha os olhos fixos nas montanhas ao longe. Aos 28 anos, carregava uma maturidade precoce no olhar, resultado das lutas internas que travava há anos. Foi libertador, disse após alguns segundos de silêncio. Pela primeira vez, alguém falou publicamente sobre o que eu estava passando sem romantizar ou dramatizar. E como você acha que isso vai afetar sua recuperação? Não sei, respondeu honestamente. Por um lado, me sinto menos sozinho. Por outro, sei que quando sair daqui, todo mundo vai estar de olho em mim, esperando para ver se estou curado ou não. Dr. de Ferreira se sentou na cadeira ao lado. A recuperação não é um interruptor que você liga e desliga, Léo. É um processo contínuo. E parte desse processo é aprender a lidar com as expectativas externas. De volta à fazenda em Goiânia, Leonardo e Júlio continuavam lendo a carta. As palavras de Léo pintavam um quadro complexo de um jovem talentoso lutando contra fantasmas que poucos conseguiam enxergar. Pai, você se lembra quando eu tinha 16 anos e você me levou para cantar com você em Caldas Novas? Foi a primeira vez que me apresentei como Léo Dias, em vez de Leonardo Júnior. Eu escolhi esse nome artístico porque queria uma identidade própria, mas ao mesmo tempo mantive parte do seu nome porque tenho orgulho de ser seu filho. Leonardo sorriu através das lágrimas. Ele se lembrava perfeitamente daquela noite. Léo havia cantado Evidências com ele e o público tinha ido ao delírio. Foi um dos momentos mais emocionantes de sua carreira, ver o filho brilhando no palco. Aquela noite foi mágica, continuou a carta, mas também foi o início do meu inferno pessoal. A partir dali, cada apresentação que eu fazia sozinho era comparada com aquela noite em Caldas Novas, e eu nunca mais consegui cantar Evidências sem sentir que estava te copiando. Júlio parou de ler e olhou para Leonardo. Você sabia disso? Não fazia ideia, respondeu Leonardo, balançando a cabeça. Eu achava que estava ajudando, dando oportunidades para ele se mostrar. A carta continuava. Quando comecei a beber mais sério, foi porque descobri que 1 ou 2 drinks me davam a confiança que eu não tinha naturalmente no palco. Com álcool, eu conseguia esquecer que era seu filho e ser apenas Léo Dias, o cantor. Mas você sabe como essas coisas funcionam. 1 vira 2, 2 vira 5, e logo você precisa beber só para se sentir normal. As palavras de Léo ecoaram pelo pasto silencioso. Leonardo conhecia bem aquela escalada. Havia visto acontecer com vários colegas ao longo dos anos, mas nunca imaginou que o próprio filho estivesse passando por isso. A pandemia foi apenas o estopim,
continuava a leitura de Júlio. Quando os shows pararam e só restaram as lives, eu me vi obrigado a me apresentar de casa, sem o ambiente controlado do palco, sem a energia do público, sem a bebida para me dar coragem. Foi aí que tudo desabou. Leonardo lembrou-se das ligações que recebia de Léo durante 2020 e 2021. Conversas que duravam horas, com o filho falando sobre projetos musicais que nunca saíam do papel, sobre frustrações com produtores, sobre a sensação de estar atrasado na carreira. Na época, Leonardo interpretou aquilo como ambição artística, não como gritos de socorro. Pai, quando você falou na TV que eu estava fazendo tratamento, você salvou minha vida de uma forma que nem imagina. Durante anos, carreguei sozinho a vergonha de não conseguir ser forte como você sempre foi. Achava que admitir fraqueza era decepcionar você e toda a nossa família. Júlio fez uma pausa para limpar os próprios óculos. A intensidade emocional da carta estava afetando a todos. Agora estou aprendendo que coragem não é nunca cair, é se levantar toda vez que você cai. E estou me levantando, pai. Devagar, com ajuda profissional, mas estou me levantando. O sol estava se pondo completamente no horizonte, tingindo o céu de tons de vermelho e roxo. Leonardo sabia que aquela carta marcava um ponto de virada não apenas na vida de Léo, mas na relação entre eles. Tem mais, disse Júlio, virando a página. Pai, estou compondo novamente, músicas que falam sobre luta, sobre dor, sobre esperança, músicas que são minha cara, não uma versão diluída do que eu acho que as pessoas querem ouvir. Dr. de Ferreira diz que arte verdadeira vem da verdade pessoal, e eu estou finalmente aprendendo qual é a minha verdade. Leonardo sentiu uma pontada de orgulho misturada com alívio. Seu filho estava encontrando o próprio caminho. Quando sair daqui, quero conversar com você sobre tudo isso pessoalmente, mas também quero que você saiba que não precisa se sentir culpado. Você foi o melhor pai que podia ser dentro das circunstâncias. Meus problemas não são culpa sua, são responsabilidade minha. A generosidade daquelas palavras tocou profundamente Leonardo. Durante meses, ele havia se torturado pensando no que poderia ter feito diferente. Em quais sinais havia perdido? Estou em um lugar bom, pai. Cercado de profissionais competentes, conhecendo outras pessoas que passam por lutas parecidas, redescobrir quem é Léo Dias quando não está tentando ser uma sombra do Leonardo. Júlio chegou ao fim da carta. Te amo e tenho orgulho de ser seu filho. Até logo, Léo. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som dos grilos e do vento nas folhas das árvores. Leonardo ficou alguns minutos absorvendo tudo que havia ouvido, processando as revelações de seu filho. Ele está bem, disse finalmente, mais para si mesmo do que para Júlio. Está sim, confirmou o empresário. E pelo tom da carta, está realmente se recuperando. Leonardo dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso da camisa. Preciso ir visitá-lo em Campos do Jordão. Quando? Amanhã mesmo. Já passou tempo demais. A estrada que liga Goiânia a Campos do Jordão serpenteia por mais de 1000 quilômetros de paisagens que vão do Cerrado Goiano às Montanhas Paulistas. Leonardo decidiu fazer o trajeto de carro, precisando do tempo e da solidão para organizar os pensamentos antes do reencontro com Léo. Júlio havia insistido em acompanhá-lo, mas Leonardo preferiu seguir sozinho. Aquela jornada era pessoal demais para dividir com qualquer pessoa. Eram 5 da manhã quando ele saiu da fazenda. O rádio tocava sucessos sertanejos dos anos 90, incluindo algumas de suas próprias músicas com Leandro. Cada acorde o levava de volta a momentos específicos, turnês intermináveis, shows lotados, a dor da perda do irmão, a luta para continuar sozinho. Agora, aos 61 anos, ele se perguntava se toda aquela vida de estrada havia custado momentos importantes com os filhos. E será que eu perdi os sinais? Murmurou para si mesmo enquanto passava por Uberlândia. O sol já estava alto,
e o calor característico de Minas Gerais começava a esquentar o interior do carro. Em Campos do Jordão, Léo acordou mais cedo que o usual. Dr. Ferreira havia informado na véspera que Leonardo viria visitá-lo, e a ansiedade tomou conta de seu corpo. Era a primeira vez que veria o pai desde que havia saído de casa, 8 meses atrás, em uma madrugada de dezembro, deixando apenas um bilhete dizendo que precisava se encontrar. "Como você está se sentindo?" perguntou Camila Santos, psicóloga da clínica que acompanhava Léo 2 vezes por semana. Era uma mulher de 42 anos, especializada em vícios e transtornos de ansiedade, que tinha desenvolvido uma relação de confiança com o jovem cantor. "Mas nervoso", admitiu Léo, caminhando pela trilha que circundava a clínica. "Meu pai nunca me viu desse jeito, vulnerável, admitindo que preciso de ajuda. Sempre fui o filho que tentava impressioná-lo." "E como você acha que ele reagiu quando viu sua entrevista na televisão?" "Pela carta que me mandou, parece que ele entendeu, mas uma coisa é entender de longe, outra é ver o filho internado numa clínica psiquiátrica." Camila parou de caminhar e olhou diretamente nos olhos de Léo. "Você está internado numa clínica de reabilitação, não psiquiátrica, e está aqui por escolha própria, porque teve coragem de buscar ajuda. Isso não é motivo de vergonha." "Eu sei disso aqui", disse Léo, apontando para a cabeça. "Mas ainda não consigo sentir aqui", completou, tocando o peito. Leonardo parou para almoçar em São José dos Campos, a cerca de 1 hora de Campos do Jordão. O restaurante estava cheio de caminhoneiros e viajantes, e alguns o reconheceram, pedindo fotos e autógrafos. Ele atendeu a todos com a simpatia de sempre, mas sua mente estava longe dali. "Ei, Leonardo!" gritou um homem de meia idade, se aproximando da mesa. "Sou fã seu desde os tempos com o Leandro. Como tá o Léo Dias? Ouvi dizer que ele tá gravando disco novo." A pergunta inocente do fã pegou o Leonardo desprevenido. Após semanas de entrevistas e especulações na imprensa, ainda não estava acostumado com a curiosidade pública sobre a vida pessoal de seu filho. "Ele tá bem", respondeu diplomaticamente, "se cuidando, estudando música. Logo tem novidade aí." Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Leonardo estava aprendendo a navegar por esse território desconhecido da exposição familiar. Às 15h30, Leonardo finalmente chegou ao Centro de Recuperação Montanha Azul. O local era mais discreto do que ele imaginava. Um conjunto de chalés espalhados por uma área arborizada, com vista privilegiada para as montanhas da Mantiqueira. Não parecia em nada com os hospitais psiquiátricos que ele tinha em mente. "Senhor Leonardo", cumprimentou a recepcionista. Uma senhora de uns 50 anos com um sorriso acolhedor. "O Dr. Ferreira está esperando o senhor." Leonardo foi conduzido por uma trilha curta até um dos chalés maiores, onde funcionava a área administrativa. Dr. Ferreira o recebeu em sua sala, um ambiente aconchegante com livros, plantas e uma vista magnífica das montanhas. "É um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente", disse o psiquiatra, apertando a mão de Leonardo. "Ah, Léo fala muito sobre você. Doutor, eu preciso saber, como está meu filho de verdade?" Doutor Ferreira gesticulou para que Leonardo se sentasse. "Léo está fazendo um excelente progresso. Quando chegou aqui, estava em um estado de ansiedade severa, com quadros depressivos recorrentes e, claro, dependência do álcool. Hoje, após 2 meses de tratamento intensivo, ele está estável e desenvolvendo ferramentas importantes para lidar com seus gatilhos emocionais. E a bebida? Há 67 dias sem álcool. Isso é uma conquista significativa, mas sabemos que a dependência química é uma luta diária. O importante é que ele desenvolveu consciência sobre o problema e genuíno desejo de mudança." Leonardo sentiu um alívio imenso. "Posso vê-lo?" "Claro. Mas antes, gostaria de conversar sobre algumas questões importantes." Dr. Ferreira se inclinou para frente.
Léo carrega uma pressão emocional muito grande relacionada à expectativa de seguir seus passos. Parte do processo terapêutico dele envolve construir uma identidade artística própria, independente do seu sucesso. Eu nunca quis que ele se sentisse pressionado, disse Leonardo. Sinceramente, eu sei, e ele também sabe. Mas entenda que não é sobre o que você quis ou deixou de querer. É sobre como um jovem sensível e talentoso processou a realidade de crescer à sombra de um ícone nacional. As palavras do médico foram diretas, mas não acusatórias. Leonardo percebeu que ali estava um profissional que realmente entendia a complexidade da situação. O que posso fazer para ajudar? Continue fazendo o que já está fazendo, sendo honesto publicamente sobre a luta dele, desmistificando o estigma da saúde mental e, principalmente, demonstrando que seu amor por ele não está condicionado ao sucesso profissional. Após a conversa com o Dr. Ferreira, Leonardo foi levado até uma área de convivência ao ar livre, onde Léo estava sentado em um banco de madeira, tocando violão. Ele estava mais magro do que Leonardo lembrava, mas havia algo diferente em sua postura, uma serenidade que não existia antes. Pai, disse Léo, se levantando ao ver Leonardo se aproximar. Meu filho, respondeu Leonardo, abrindo os braços. O abraço durou longos segundos. Ambos choraram sem vergonha, deixando que 8 meses de saudade e preocupação se manifestassem livremente. Você está bem, disse Leonardo, afastando-se para observar o rosto do filho. Está diferente, mais leve. Estou aprendendo a ser eu mesmo, respondeu Léo, sorrindo. Sem álcool para mascarar a ansiedade, sem pressão para ser quem eu acho que as pessoas querem que eu seja. Eles se sentaram no banco onde Léo estava quando Leonardo chegou. A vista das montanhas criava um cenário perfeito para a conversa mais importante de suas vidas. Filho, eu li sua carta umas 10 vezes. Preciso te pedir perdão por não ter percebido que você estava sofrendo. Pai, você não tem nada para se perdoar, interrompeu Léo. Eu me tornei muito bom em esconder. E você sempre foi meu herói. A última coisa que eu queria era decepcionar você. Você nunca me decepcionou, nunca. Sua coragem de buscar ajuda me deixou mais orgulhoso do que qualquer música poderia me deixar. Léo respirou fundo. Pai, quero te mostrar uma música que compus aqui. Fala sobre nossa relação, sobre minha luta, sobre recomeços. Leonardo assentiu, ansioso para ouvir. Léo pegou o violão e começou a tocar uma melodia simples, mas profundamente emotiva. Sua voz, sempre afinada, agora carregava uma verdade crua que Leonardo nunca havia ouvido antes. Cresci tentando ser sua sombra, mas sombra não tem luz própria. Hoje entendo que amar você não significa ser uma cópia. Pai, obrigado por me ensinar que é preciso coragem para recomeçar. Leonardo chorou abertamente. A música era uma síntese perfeita de tudo o que haviam vivido nos últimos anos. A dor, a confusão, o amor incondicional e, finalmente, o entendimento mútuo. É a música mais bonita que já ouvi, disse Leonardo quando Léo terminou. E é completamente sua. Sua voz, sua verdade, sua arte, doutor. Ferreira diz que quando a gente para de tentar ser perfeito e aceita ser verdadeiro, a arte fica mais honesta. Seu doutor é um homem sábio. Eles passaram o resto da tarde conversando sobre música, sobre a vida, sobre planos para o futuro. Leonardo soube que Léo pretendia lançar um EP independente com as músicas que havia composto durante o tratamento. Não seria música sertaneja tradicional, mas também não seria uma negação total das suas raízes. Seria a síntese única que apenas Léo Dias poderia criar. Pai, quando eu sair daqui, e Dr. Ferreira diz que pode ser em algumas semanas, gostaria de cantar com você novamente, mas desta vez como parceiros de verdade, não como pai e filho tentando se impressionar. Seria uma honra, respondeu Leonardo,
emocionado. Quando chegou a hora da despedida, Leonardo sabia que aquela visita havia mudado algo fundamental entre eles. Não era mais a relação entre um ídolo e seu admirador mais novo, mas entre dois homens que se amavam e finalmente se compreendiam. Volta logo para casa, disse Leonardo, abraçando o filho mais uma vez. Vou voltar quando estiver pronto para ficar, respondeu Léo. E acho que falta pouco. Leonardo saiu de Campos do Jordão com o coração mais leve do que havia sentido em anos. O filho estava bem, estava se curando e, mais importante, estava se tornando a pessoa que sempre foi destinado a ser. 6 meses depois da visita de Leonardo à clínica em Campos do Jordão, o cenário musical brasileiro presenciava algo inédito. Pai e filho dividindo o palco do Festival de Inverno de Bonito, em Mato Grosso do Sul, não como uma homenagem nostálgica, mas como dois artistas independentes celebrando suas respectivas jornadas. Léo havia retornado à fazenda em Goiânia 3 meses antes, trazendo consigo não apenas a sobriedade conquistada, mas uma coleção de 8 músicas autorais que contavam sua história de forma crua e bela. O EP Recomeços havia sido lançado de forma independente e conquistado um público que ia muito além dos fãs tradicionais do sertanejo. Nervoso? Perguntou Leonardo, ajustando o fone de ouvido nos bastidores do festival. Sim, mas é um nervosismo diferente, respondeu Léo, afinando o violão. Não é medo de decepcionar, é ansiedade boa, de quem tem algo verdadeiro para entregar. O público de 15 mil pessoas aguardava ansiosamente. A apresentação havia sido anunciada como Leonardo e Léo Dias, uma conversa musical, prometendo algo além de um show tradicional. Seria um encontro íntimo, mesmo diante de uma multidão. Marina Rodrigues, jornalista musical da Folha de S. Paulo, estava na primeira fila com seu gravador. Aos 38 anos, ela havia coberto a carreira de Leonardo desde os anos 90 e acompanhou de perto toda a saga familiar dos últimos meses. Esta pode ser a apresentação mais importante da carreira de ambos, comentou com o fotógrafo ao lado. Não é sobre nostalgia ou sucessos do passado, é sobre o presente e o futuro. O palco estava montado de forma minimalista. 2 cadeiras, 2 violões, 2 microfones. Cenário simples para uma conversa profunda entre 2 homens que se reencontraram após quase perderem um ao outro. Boa noite, bonito, disse Leonardo ao microfone, sua voz ecoando pela arena. O público explodiu em aplausos. Hoje não vim aqui como o Leonardo que vocês conhecem há décadas. Vim como pai, como homem, como alguém que aprendeu que nunca é tarde para crescer. Léo se aproximou do microfone. E eu vim como Léo Dias, não o filho do Leonardo, não uma promessa não cumprida, mas como o artista que eu escolhi ser depois de descobrir quem eu realmente sou. O silêncio respeitoso do público indicava que todos entendiam estar presenciando algo especial. Vamos contar nossa história, disse Leonardo, a história real, não a versão editada que saiu nos jornais. Leonardo começou tocando as evidências, mas apenas os acordes iniciais como uma introdução. Esta música sempre foi especial para mim e para Leandro, mas alguns anos atrás descobri que ela se tornou um fardo para meu filho. Léo assumiu a narrativa. Eu cresci ouvindo que era igualzinho ao pai, que tinha o dom musical na veia. Parecia um elogio, mas se tornou uma prisão. Toda vez que eu cantava, era comparado. Toda vez que compunha, perguntavam se era no estilo do Leonardo. E eu, sem perceber, alimentava essa dinâmica, continuou Leonardo. Levava ele para cantar comigo, achando que estava ajudando, mas na verdade estava roubando a chance dele de ser ele mesmo. O público acompanhava cada palavra em silêncio respeitoso. Nas arquibancadas, muitos pais e filhos se reconheciam naquela história universal de expectativas familiares e busca por identidade própria. Aos poucos, comecei a beber para conseguir subir no palco, revelou Léo,
sua voz firme apesar da vulnerabilidade da confissão. Álcool me dava a coragem que eu não tinha naturalmente. Me fazia esquecer que era o filho do Leonardo e me permitia ser apenas Léo. Leonardo complementou, e eu não percebi. Ou melhor, percebi que algo estava errado, mas interpretei como coisas de jovem, como fase. Hoje sei que foram gritos de socorro que eu não soube ouvir. Léo pegou o violão e começou a tocar uma melodia suave. Esta música se chama Sombras. Compus numa madrugada difícil, antes de buscar ajuda. Sua voz preencheu a arena com uma honestidade comovente. Cresci na sombra de um gigante, tentando ser sol com luz de outros. Hoje entendo que cada um tem sua própria forma de brilhar. Pai, não quero mais ser sua sombra, quero ser luz ao seu lado. Quando terminou, os aplausos vieram acompanhados de lágrimas visíveis em muitos rostos da plateia. A música falava diretamente ao coração de qualquer pessoa que já se sentiu diminuída pela grandeza de outros. Quando Léo me contou sobre seus problemas com álcool e sua luta contra a depressão e a ansiedade, meu primeiro impulso foi esconder, admitiu Leonardo. Homens da minha geração foram ensinados que problemas pessoais não se discutem em público, mas meu filho me ensinou que falar sobre saúde mental pode salvar vidas. Doutor Ferreira, meu psiquiatra, sempre diz que a recuperação é um processo coletivo, acrescentou Léo. Ninguém se cura sozinho. Eu precisei de terapia, de medicação quando necessário, de apoio familiar e, principalmente, precisei assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas. Leonardo se levantou e caminhou até uma parte mais próxima do público. Quantos de vocês já se sentiram pressionados a ser quem outros esperavam que fossem? Perguntou. Centenas de mãos se ergueram na plateia. E quantos já usaram alguma substância, álcool, remédio, qualquer coisa, para lidar com ansiedade ou tristeza? Mais mãos se levantaram, algumas hesitantes, outras decididas. Vocês não estão sozinhos, disse Léo, também se levantando. E pedir ajuda não é fraqueza, é o ato mais corajoso que existe. Um jovem na plateia gritou, Léo, como você conseguiu parar de beber? Um dia de cada vez, respondeu Léo, honestamente. Alguns dias são mais fáceis, outros são uma luta constante. Mas eu tenho uma rede de apoio, família, terapia, grupos de apoio e, principalmente, aprendi a encontrar outras formas de lidar com a ansiedade. Como quais? Gritou uma mulher. Música, exercício, meditação, conversa franca com pessoas que me entendem. E, principalmente, aprendi a aceitar que a ansiedade é parte da vida, não algo que precisa ser eliminado a qualquer custo. Leonardo retomou seu lugar e pegou o violão. Agora quero cantar uma música que compus depois da nossa conversa em Campos do Jordão. Chama-se Pai e Filho. Sua voz madura e experiente se misturou com os acordes simples. Quantas vezes quis te proteger do mundo e das suas dores, sem perceber que te protegia, de encontrar teus próprios valores. Hoje sei que amar não é fazer do filho um reflexo, é dar raiz para ele voar e construir seu próprio eco. Quando Leonardo terminou, foi a vez de Léo se aproximar do microfone. Pai, quero cantar nossa música. Aqui escrevemos juntos na semana passada. Leonardo sorriu, lembrando-se das tardes que haviam passado na varanda da fazenda, violão na mão, criando algo que fosse verdadeiramente deles dois. Não uma música de Leonardo com participação de Léo, nem uma música de Léo tentando imitar o pai, mas uma criação genuinamente colaborativa. Esta música se chama Dois Caminhos, um Destino, anunciou Leonardo. Eles começaram juntos, suas vozes se harmonizando de forma natural, sem esforço. Somos sangue do mesmo sangue, mas cada um tem sua estrada. Você me ensinou a voar. Eu te ensino que tudo muda. Pai e filho, mestre e aprendiz, cada um com sua verdade. O amor que nos une é maior que qualquer saudade. O público cantou junto no refrão, mesmo ouvindo a música pela primeira vez.
Havia algo universalmente reconhecível naquela melodia e naquela mensagem. Quando a música terminou, Leonardo se dirigiu diretamente à plateia. Quero que vocês saibam que o Léo está bem. Está sóbrio há 9 meses, está criando música honesta, está construindo a carreira dele do jeito dele, e eu não poderia estar mais orgulhoso. Léo complementou. E quero que vocês saibam que meu pai é meu herói. Não porque é famoso, mas porque teve coragem de admitir que não sabia tudo, que precisava aprender coisas novas sobre paternidade e sobre vida. Aos 61 anos, ele me mostrou que nunca é tarde para crescer. O espetáculo estava chegando ao fim, mas havia uma última surpresa. Leonardo fez um sinal para a produção e uma tela desceu ao fundo do palco, exibindo depoimentos em vídeo de fãs que haviam enviado mensagens após a entrevista televisiva que havia mudado tudo. Leonardo, obrigada por falar sobre depressão. Meu filho está fazendo tratamento agora e não tem mais vergonha, dizia uma senhora de Recife. Léo, sua coragem me inspirou a parar de beber. Estou há 3 meses sóbrio, compartilhava um homem de Porto Alegre. Vocês salvaram nossa família. Aprendemos a conversar sobre sentimentos. Emocionou-se uma mãe de Curitiba. Dezenas de depoimentos se sucederam, mostrando como aquela história havia tocado vidas reais em todo o país. Quando a tela subiu, pai e filho estavam visivelmente emocionados. E vocês nos ensinaram que nossa dor tem propósito quando a compartilhamos, disse Leonardo. Obrigado por nos permitirem ser humanos. E obrigado por provarem que não estamos sozinhos nesta jornada, acrescentou Léo. Para encerrar, eles cantaram juntos, Evidências, não como uma nostálgica volta ao passado, mas como uma celebração do presente. Léo cantou com sua própria interpretação, sua própria verdade, e Leonardo o acompanhou como parceiro, não como mentor. Quando a música terminou, os 15 mil presentes se levantaram em uma ovação que durou mais de 5 minutos. Não era apenas aplauso por um bom espetáculo, mas reconhecimento por 2 pessoas que haviam escolhido a vulnerabilidade sobre a imagem, a verdade sobre a conveniência. Nos camarins, após o show, Leonardo e Léo se abraçaram longamente. Estou orgulhoso de nós, disse Leonardo. Eu também, pai. Finalmente somos verdadeiros. Marina Rodrigues, que havia anotado cada palavra do espetáculo, sabia que havia presenciado um marco na música brasileira. Não por inovações técnicas ou sucessos comerciais, mas pela coragem de 2 artistas usarem seu palco para curar feridas e inspirar transformações. 3 meses depois, o documentário Recomeços, a história de Leonardo e Léo Dias, estrearia nos cinemas, mostrando a jornada completa de queda e redenção, de mal-entendidos e reconciliação, de dor e cura. Mas naquela noite em Bonito, o que importava era o presente. 2 homens que se amavam, finalmente livres para serem exatamente quem eram. E Léo Dias, pela primeira vez em sua vida adulta, dormiu sem ansiedade, sabendo que no dia seguinte acordaria sendo simplesmente ele mesmo, nem mais, nem menos do que isso. Era mais do que suficiente.